Olá, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais uma edição do Pode Ser Sal Podcast, trazendo sempre um convidado ilustre aqui para estar batendo um papo com a gente, né? O dia de hoje não vai ser diferente. Agradeço de antemão já a presença de todos vocês aí com a gente, né? Todos vocês que acompanham, interagem com a gente nas redes sociais. Isso é de grande valia para nós darmos continuidade no trabalho que é o Pode Ser Sal Podcast, né? Hoje estamos aqui, né, como eu já disse para vocês, com mais um convidado ilustre, que eu vou fazer questão que ela se apresente, né? Hoje a gente traz aqui no Pode Ser Sal Podcast, com muita alegria e satisfação eu recebo Carol Costa Bernardo, minha querida amiga, professora Carol, né? E, como eu já disse, Carol, muito obrigado pela sua presença, né? Seja bem-vinda. E eu gostaria, Carol, que você falasse um pouco, né? Não fique tímida, não se acanhe, pode falar, viu? E se apresenta um pouco para a gente, para quem, né, está nos acompanhando, que não te conhece. Quem é a Carol? Eu sou uma mulher de 43 anos, pedagoga, professora, pesquisadora, mãe, filha, tia, geminiana, amigas. Trabalho na Universidade Internacional da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, há 7 anos. Trabalho com formação de professores, professoras. Então, eu trabalho nos cursos de formação de professores, licenciatura, exatamente, mas também atuo no bacharelado. E é isso, costumo dizer que eu sou uma jovem senhora, nesse período de transição, né, entre 40 e 50 anos. Nasci em São Paulo, mas vivo em Fortaleza desde o meu primeiro ano de idade. E é isso, por enquanto. Mas de registro é paulista, então. No meu registro, sou paulistana, nascida na capital. E aí, como foi essa infância aqui em Fortaleza, Carol? Fala um pouco pra gente aí. Tanto tempo. Então, eu cheguei em Fortaleza com 1 ano, sim, e fui, segundo as contações do meu pai e da minha mãe, morar ali no centro, né, na Solon Pinheiro. E depois a gente foi para Maraponga, que é quando eu tenho memória de um lugar, de um pertencimento. Eu morei na Maraponga por muitos anos. E é um bairro, hoje, considerado um bairro nobre, mas antes era um bairro de periferia, que se tornou um bairro nobre. Mas sempre foi um bairro muito branco, né? Então, eu cresci inserida numa realidade muito branca, assim, classe média, branca. Enfim, foi uma infância que eu brinquei muito. Houve períodos que eu morei fora da Maraponga, morei na Sabiaguaba com meu pai, morei no Jardim Iracema com meu pai. Então, minha mãe ficou morando na Maraponga e meu pai em outros bairros, eu ficava nessa transição. Então, eu circulei muito na cidade, né? Muito de ônibus para lá e para cá. Então, meu pai morou em Sabiaguaba, morou na Praia do Futuro, morou no Jardim Iracema. E eu circulei entre esses bairros, né? Então, foi uma infância que eu brinquei muito, me aventurei muito, me bem de rio, subi em pé de árvore, subi em pé de manga. Esses dias eu estava conversando com meu pai sobre isso. Como foi importante eu conhecer o que uma manga vem de um pé, né? Porque hoje as infâncias, as crianças conhecem o mundo pelas telas, né? Sim. Então, eu subi em pé de manga, subi em pé de caju, subi em pé de siriguela, comi siriguela no pé, pulei da ponte no rio, né? Morei ali na praia. Morei, não a grande, daquela, né? A pontezinha que tinha lá na Sabiaguaba. Meu pai morou uma época no Jardim Iracema, na Praia de Iracema, então, bem na Rua da Ponte, ele teve um bar ali, pirata, então, teve uma parte da minha infância que foi ali. Então, eu tive uma infância que eu circulei muito na cidade, porque meu pai e minha mãe são pessoas de movimentos, então, esse movimento foi me dado na infância, né? Vivi muitas coisas, andei de bicicleta, brinquei, até o fim da minha adolescência eu brinquei na rua, de carimba, de vôlei, de futebol, de esconde-esconde, de polícia ladrão, enfim. Foi assim minha infância. Tu tá falando um pouco aí do teu pai, né? Teu pai, para quem tá nos assistindo, para quem não conhece, né? A Carol é filha do saudoso Bernardo Lamparina, né?
uma das nossas lideranças aqui do movimento negro aqui no Ceará. E eu acho que a nível nacional também, né? Acho que ele já começou esse envolvimento talvez em São Paulo, alguma coisa assim. Não sei, porque eu já sou mais Tem que novo, chamar ele né? pra cá, né? Pra Vamos ele contar a chamar, né? história dele. O Bernardo, ele também tem um programa chamado, Fala Negrada. né, que ele faz essas entrevistas, né? E a Carol lançou, e aqui, né, eu deixo já de antemão o convite para o Bernardo estar aqui também batendo esse papo com a gente no podcast, né? Como foi que tu sempre foi muito ativa com teu pai nessa questão da luta racial, de se entender enquanto uma menina negra dentro dessa questão? Vocês são muito parecidos, né? Eu acho fisionomia, assim. Também, né? E a gente trocou até uma ideia na questão do nome, né? Se tinha ligação com Maria Carolina de Jesus, né? E aí tu disse que não. Tu sabe qual foi a inspiração do teu nome? Foi? Muitas perguntas. Muitas perguntas juntas. Tentar aqui resumir. Eu sou muito parecido fisicamente com meu pai, eu concordo. É uma honra ser filha dele, como também da minha mãe. São duas pessoas que vieram de movimentos organizados políticos e sociais, né? Então, partindo ali daquela primeira pergunta que é sobre a infância, eu também cresci dentro dos partidos políticos, dos movimentos sociais organizados. Então, foi uma infância que, assim, em algum momento eu estava no pé de manga, no outro eu estava no meio de uma reunião, no meio de uma passeata, no meio de um acampamento político. Então, ter essa experiência enquanto criança e adolescente foi uma escola, né? Foi uma formação. Então, isso foi bem importante. Eu esqueci qual foi a tua pergunta, do meu nome. Nossa, tanta coisa. É porque esses dias a gente estava conversando, né? Aí eu achei bem parecido, e aí ela disse que não, gente, não foi inspirado em Maria Carolina de Teve uma Jesus. época que eu até te disse, teve uma época que eu pensei que meu nome fosse inspirado. Porque, inclusive, o livro da Carolina foi o segundo livro que eu ganhei na minha vida, eu ganhei, inclusive, do meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Qual foi o livro? Quarto de Despejo? Quarto de Despejo, que eu ganhei quando eu morava nessas andanças, eu fui morar no Castelo Encantado, ali em cima do Serve Luz, Castelo Encantado. Isso. Eu morei um ano ali alguns meses no Castelo Encantado, e meu pai me presenteou com esse livro, né? Então, adulta, quando eu fui questionar de onde veio meu nome, eu achei, será que veio da Carolina? Mas não veio essa referência. Talvez meu pai não estivesse ali atento naquele período, não sei. Mas o meu nome, o primeiro Carolina, é por conta da música do Chico Buarque, porque meu pai era um boêmio, tocava em São Paulo, e essa música era uma música que ele gostava, a música do Chico, chamada Carolina. E a minha mãe colocou Maria, porque ela queria um nome composto e um nome de doutora, né? Então, ela disse que visualizou chamar a filha dela de Doutora Carolina Maria, um nome composto. E aí, essa é a razão, o sentido que eles deram para mim e para o meu nome. E tua mãe realizou o sonho dela? Realizado, né? Foi realizado? Hoje eu sou doutora Carolina Maria Costa Bernardo. Doutora em? Educação. Educação, né? Tu sempre quis ser professora, Carol, desde pequena? Sempre vislumbrou esse lugar da educação, ou foi despertando isso no decorrer do tempo, assim? Vicente, é assim, quando eu olho para essa trajetória, né, o que é que eu visualizo? Eu visualizo que foi a profissão que foi acessível, né? Eu não sonhei, eu quero, meu grande sonho é ser professora. Meu grande sonho era ser cantora. Então, assim, o meu sonho de infância era ser cantora. Eu cantava no espelho, eu sonhava ser cantora. Eu ia em muitas rodas de boemia com meu pai e com minha mãe, que eu via cantoras, vi grandes cantoras fortalezenses, né, como a Cida Olímpio, como a Cristina Franciscucci, e eu estava ali, Pingo de Fortaleza. Eu cresci vendo esses artistas. Então, eu queria ser artista, né? Só que quando eu chego no terceiro ano, e eu venho de uma escola particular pequena, né? Que era assim, meus pais investiram em escola particular para a gente poder ter alguma ascensão, eu acredito. Então, quando chegou a época do vestibular, eu olhei para quais são os cursos que eu consigo passar. Era assim, né?
Só que quando eu olho para a minha trajetória, eu brincava, né? Quando eu olho para a minha personalidade, para a minha trajetória, eu brincava de ser professora. Eu era aquela liderança com minhas amigas, aquela que ia ensinar, que queria orientar, né? Que planejava os eventos, as festas. Eu tinha um comportamento assim, eu realizava desfiles de moda, as festas. Então, juntando personalidade com as oportunidades, eu acho que foi isso. Eu vi uma oportunidade dentro do curso de pedagogia. Agora, eu olhava para outros, porque a gente também é muito jovem para ter que escolher um curso, né? Eu olhei para medicina, eu olhei para educação física, eu olhei para jornalismo, comunicação, eu olhei para alguns cursos, mas eu fiz também conversando. Eu me lembro de conversar com meu pai, ele dá essa, tipo assim, essa é uma opção, né? E eu entrar. E quando eu entrei na universidade pública que eu fiz na UES, eu lembro até hoje o dia que eu pisei como estudante na UES. Assim, o sentimento de gratidão, de realização. Eu sorria, eu olhava assim para os lados com meu caderninho dizendo, gente, eu estou entrando na universidade pública, porque era um sonho do meu pai, assim, que eu ouvia muito, você tem que entrar na universidade pública. Eu vou pagar a sua escola, né? Vamos investir até o 3º ano para você entrar na universidade pública. Então, isso era um plano, né? Então, quando eu conquistei, passou a ser o meu. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem muita noção, às vezes, das coisas, né? Então, quando eu entrei, eu senti que eu tinha um futuro ali. Quando eu entrei para ser pedagoga, né? E eu lembro que no primeiro dia que eu entrei, eu aqui feliz, ao lado, comecei a conversar com a menina que estava chorando com raiva, porque tinha passado em pedagogia. E ela dizendo assim, eu estou entrando nesse curso com raiva, porque é o que deu, mas eu não quero isso. E eu dizendo assim, nossa, eu quero isso. Né? E ali foi o início da minha carreira, porque assim que eu entrei para me formar como professora, eu já comecei a ser professora num projeto ali ao redor, na Serrinha, com crianças vítimas de violência. Então, eu fui professora no primeiro semestre que eu comecei o curso para ser professora. Que irado, né, mano? E, Carol, como foi essa vivência da graduação em si, né? Já existia, sempre existiu, né, gente? Tu é uma mulher preta retinta, né? Ocupando um espaço, né? Majoritariamente branco, em uma época que não existia política de cotas, né? Como foi essa vivência na universidade, nesse período? Muita coisa. Sendo bem honesta, a consciência racial, ela me vem... Eu acho que isso acontece quando a gente assiste muita entrevista com pessoas negras, a gente vai vendo isso, né? Vem paulatinamente, vem devagarzinho, vem a partir das vivências em espaços hegemonicamente brancos, né? Então, claro, fora da universidade eu tive pontual alguns marcos da minha vida que disseram negra, né? E aí na universidade isso meio que não era muito apontada negra, mas eram as ausências negras. As ausências negras foram me dando uma consciência racial, né? O que são essas ausências? A ausência de um currículo enegrecido, a ausência de professoras e professores, a ausência de colegas. Então, eu não tinha amigas e amigos negros na universidade, eu não tive professores até chegar no doutorado. Professor negro? Professor preto e preta. Até chegar no doutorado. Então, assim, tive alguma referência. Existe uma professora negra no curso de pedagogia que eu não via, né, que diziam, mas eu não tive experiência Boatos. com ela. Boatos. Depois eu descobri quem era a professora, inclusive, ela fez parte da minha até qualificação no doutorado. Então, as experiências não são enegrecidas, né? Então, eu vivi a universidade dentro do movimento político estudantil. Eu fui do movimento estudantil. E isso me deu uma base política bem importante. Então, que é uma característica no Brasil da consciência crítica da realidade, né? Você ser no movimento de esquerda, que muitas vezes está ligado ao movimento marxista dentro da universidade, ao pensamento marxista, né? Então, eu estava na universidade vivenciando o movimento estudantil. Essa era a minha organização política. E dentro desse movimento, nem sequer havia discussão racial. Era discussão de classe, né? Discussão
de classe, basicamente. Era essa a discussão que a gente tinha no movimento estudantil, a época que eu estava, que era entre 2001 e 2007, foi o período que eu fiquei na universidade. Só que no final do curso de pedagogia, quando eu já vou para o mestrado, porque em determinado momento eu decido seguir uma carreira acadêmica, no meio do curso eu percebo, eu observo e vejo, para eu ter mobilidade social, para eu ascender na vida, para eu ter estabilidade econômica, eu preciso seguir carreira acadêmica. Então, quando eu passo a ser bolsista, que eu vou estudar na universidade com mais atenção à carreira acadêmica, né, foi que eu começo a problematizar o meu corpo negro nessa universidade, que inclusive foi o que eu quis pesquisar no meu mestrado e não pude, no mestrado que eu fiz na UES, né? Quando eu cheguei, a minha orientadora, que foi uma madrinha, uma mestre, uma intelectual que me ajudou muito, foi ela que pegou minha mão e disse, não, ela é branca, e disse, eu quero você como minha bolsista de iniciação científica, e aquilo foi uma marca para mim que transformou. A professora Rita, que eu sou muito grata por o que ela fez, né? Então, ela vem aqui. Então, ela me guiou até o mestrado. E no mestrado, quando eu disse, eu quero estudar corpos negros, mas eu não sei bem o que, ela disse, isso eu não posso orientar. O que eu posso orientar é corpo com deficiência. Então, eu fui estudar, que tinha a ver com as minhas inquietações, né? Olhar para a sociedade que discrimina, que violenta outras pessoas que não estão no padrão. E aí eu fui pesquisar corpos com deficiência no mestrado, porque eu não tive possibilidade de estudar. O que eu hoje vejo muitos jovens aguerridos dizendo, eu vou pesquisar o que eu quero com relação, e conseguem fazer isso na universidade, né? Então, no doutorado que eu entro, de fato, nas questões raciais. Olha que período Quantos longo, anos? né? O mestrado, em média... Não, tem a graduação, né? A graduação, que é em 4 anos, eu levei 7, porque eu trabalhava, porque eu trancava disciplina com professor racista, porque eu trancava disciplina que eu não conseguia acompanhar. Eu fiz no tempo que eu conseguia fazer, né? Teve um período que eu trabalhava muito, então, quando eu decidi, eu quero carreira acadêmica e consegui a bolsa de iniciação científica, aí eu consegui terminar o curso, né? Que foi com a professora Rita, que me orientou. Foram 7 anos na graduação, 2 anos no mestrado. Aí eu passei 2 anos descansando não, fui trabalhar muito, mas sem mais estudar, e depois eu voltei para o doutorado, que são mais 4 anos. Então, 7 mais 2, 9, mais 4, 11 anos de formação, assim, no ensino superior, né? Graduação, mestrado, doutorado. Fora, a parte disso, tem outras formações que são fundamentais, mas considerando dentro da universidade. O que foi que deu esse estalar em ti de entender que a academia, ela podia te dar uma estabilidade, assim, de vida, né? Tu se dedicando, pesquisando, e tu se apaixonou pela pesquisa, tu não quis seguir um caminho de vida imposto, assim, emprego formal, esses rolês, ou foi realmente a paixão, assim, que te disse, não, eu vou aqui, que eu acho que eu consigo uma estabilidade um pouco antes? Tu já tinha isso planejado na tua cabeça ou não? Surgiu durante? Não, isso foi... Houve um dia que eu planejei, né? Inclusive, eu tenho registrado nos meus diários, que é o dia que eu disse, sonho daqui a 5 anos ser professora universitária, né? Já estava no mestrado? Não, na graduação. Na graduação. É assim, não é uma coisa que... Às vezes é isso, né? Uhum. Mas eu acho que é um processo, são acúmulos. Então, assim, tem vários momentos que eu destaco, que me fez tomar essa decisão de ser professora no ensino superior. Um é assim, meus pais, eles foram autônomos durante muito tempo. Então, havia uma instabilidade, né, de recebimento de grana, apesar de que eles nunca deixaram a gente saber mesmo que estava, quando eles estavam liso, sabe? Mas quando eu fico adolescente, que eu percebo, tem mês que minha mãe recebe, tem mês que meu pai recebe, tem mês que não recebe, às vezes recebe muito, às vezes recebe pouco, às vezes... E olhando outras pessoas na família que tinham uma instabilidade, ou seja, o dinheiro que recebia todo mês, isso foi algo que eu comecei a construir. Eu quero receber dinheiro todo mês. Isso é estabilidade mental para mim. Eu ficava vendo assim, eu não tenho condição, porque eu já lidava com isso, uma jovem que trabalhava, ganhava pouco, sabe? Eu quero ter estabilidade, eu quero ter o dinheiro que chega todo mês. Isso foi uma
Um ponto. O outro ponto foi observar. Recentemente, eu até comecei a escrever um artigo para um dossiê de mulheres negras e parei. Vou mandar outro, que eu ia mandar esse que eu comecei a escrever, que foi assim, quando é que eu, na universidade, penso nessa profissão, né? E sendo muito honesta, Vicente, foi quando eu observei o status dos professores e das professoras na UES. Quando eu observava, sabe, o padrão de vida daquelas professoras, principalmente mulheres, que foi o que eu mais tive, né? Então, eu vislumbrava isso. Nossa, essa profissão aqui, essa estabilidade aqui eu quero, né? Ah, elas viajam para fora do Brasil, uma vez no ano, 2 vezes no ano. Ah, eu quero. Sabe, o status. Porque quando eu comecei a fazer estágio e trabalhar em vários níveis da educação, mais escolar, e ver a precariedade naquela época já, né? Hoje é bem melhor, né? Hoje o professor recebe bem melhor do que quando eu estava ali na graduação. Mas quando eu vi aquela situação de, inclusive, professores da educação básica andando de ônibus e professores na universidade andando de carro, eu disse, eu quero andar de carro. Porque isso para mim é qualidade de vida. Porque foram muitos anos andando de ônibus, andando a pé de um lugar para outro. Minha mãe morando na Maraponga, meu pai no Jardim Iracema, eu estudando no centro, sabe, trânsitos a pé, trânsito de ônibus. Então, foram muitos anos andando de ônibus na cidade. E trabalhando, indo para a faculdade, da faculdade para o trabalho, dormindo na faculdade, dormindo no trabalho, às vezes, para dar conta de um dia. E eu queria ter. Isso foi outro ponto. E a outra foi quando eu inicio com a professora Rita de Cássia, a dar aulas no ensino superior. Eu tenho mais prazer do que quando eu estava na experiência, dando aula para crianças ou adolescentes. Porque também teve esse processo. Quando você está no curso de pedagogia, você faz estágios, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. Eu trabalhei em todos esses níveis, né? Fui para trabalhar com criança, me desesperei. Quando eu vi aquela ruma de criança me chamando de tia. Tia, tudo ao mesmo tempo, sabe? Eu gostava de uma de cada vez, né? Eu tinha que dar conta de 10, 20 crianças. Eu disse, eu não tenho condições psíquicas, emocionais, intelectuais, a linguagem, né? Então, eu eliminei a educação infantil. Fui para o fundamental. Tinha certa dificuldade, mas gostava um pouco. Adolescentes, passei a gostar mais. Jovens e adultos, muito mais. E aí, quando eu chego na universidade para dar aula, junto com a minha professora, que era minha orientadora, eu passei a ter muita alegria, muito prazer, êxtase de me envolver com pesquisa, de pesquisar, de investigar e mostrar resultado. Então, isso virou a chave para mim, é isso aqui que eu quero ser. Né? E ela foi uma grande inspiração para mim enquanto professora universitária. Tu sempre foi muito sagaz, né? Na tua fala eu percebi que tu sempre teve essa sagacidade de observar, né? De querer saber o lugar que tu quer chegar, assim, sabe? Para mim é muito admirável, né? E dentro disso tu também não deixa de pontuar as dificuldades, né, dificuldades dos professores do ensino básico lá atrás, né, de ter feito esse parâmetro, né, de como é que o professor universitário tinha aquela qualidade de vida e o do professor do ensino básico, né, estava andando de ônibus, assim. Eu não sei se hoje melhorou, né, também depois de vários anos, né, de uma peleja assim dos professores do ensino básico para chegar e ter também, eu acho que essa estabilidade, né, estabilidade. E dentro disso tu já era mãe nessa construção ou não? Que também é outra questão, né, de lidar com a questão da pesquisa, lidar com a maternidade dentro desse parâmetro todo, né? Eu faço essa pergunta por quê? Porque eu tenho muitas amigas que são mães, né, que se graduaram, né, dentro dessa dinâmica de vida, né? E eu queria saber como foi que foi para ti, né, o momento que se tornou mãe e unir essa questão da maternidade com o estudo, com a pesquisa, enfim. Então, eu engravidei no mestrado,
e eu terminei o mestrado amamentando. Recentemente, eu até estava falando para o meu filho Lucas Bernardo, que era ele no meu colo, amamentando e com a outra mão eu digitando, né? Para mim é simbólico isso. Eu tive muito apoio da minha família. A minha família é uma rede muito forte, sim. A gente se ajuda, né? Então, se hoje eu posso celebrar minhas conquistas, graças à minha família, que é a minha rede, né? Então, minha família me apoiou, ficando com o Lucas para eu escrever uma dissertação, mas eu estava aqui com ele, amamentando. E eu engravidei porque eu quis, eu escolhi. Eu disse, eu quero um filho. E eu tive. Quando eu passei a ter uma bolsa, para você ver o que é, né? Que foi o maior dinheiro que eu recebi na minha vida. Eu me lembro que eu trabalhava, eu ganhava R$ 180 no meu trabalho. Aí eu tinha que trabalhar, que era metade do salário mínimo. Eu tinha que trabalhar, ir para a faculdade, aquelas coisas. Lidando ali com 180. Morava na casa dos meus pais, claro, mas eram 180 para eu garantir minha vida. Quando eu entro na Bolsa de Iniciação Científica, eu passo a ganhar mais do que o meu trabalho, para você ver o que é a valorização. Então, era 180 meu trabalho, que era um trabalho de 7 a 8 horas por dia, foi quando eu transferi minha faculdade para a noite. Eu passo a receber uma bolsa, eu não lembro exatamente, mas digamos que era R$ 300. Olha isso. Para o quê? Para 4 horas, era 12 horas semanais de pesquisa. Já é uma qualidade de vida. Você recebe 300 e vai estudar. Então, foi assim, o auge, né? Quando eu entro no mestrado, o mestrado, sei lá, digamos que era R$ 1.000, não lembro exatamente. Então, eu posso ter um filho. Assim, é meio loucura, mas eu disse, eu posso realizar o sonho de ser mãe, porque eu estou ganhando, vai ser por 2 anos, e esse dinheiro vai me dar uma estabilidade. Eu estava recém-casada também, então eu estava casada com o pai dele, e bancava ali as nossas vidas, esse dinheiro, essa bolsa, e aí eu vi que foi possível. Dizer que foi fácil, né? Não foi fácil. Mas também não foi algo impossível, sabe? Sabe, Vicente? Não é algo, não, é mais difícil. Eu fiz escolhas que hoje, por exemplo, quando eu vejo, hoje eu não estou no programa de pós-graduação XYZ, porque eu não tenho produtividade, que são das relações institucionais, mas porque eu não tenho essa autoprodutividade, porque eu fui mãe. Então, eu tinha que amamentar. Eu tinha que cuidar do meu filho, da minha estrutura, e eu não podia estar produzindo artigos para revistas científicas, né? Sim. Tem gente que faz isso e se mata, eu escolhi não fazer, né? Até o doutorado, eu me lembro que a minha primeira orientadora no doutorado, assim que eu entrei no doutorado, ela disse, eu quero que você vá para o Rio de Janeiro, para Natal, artigo para revista tal. Eu falei, professora, eu sou mãe. Desculpa, mas eu sou mãe. E ela não era mãe, ela disse, eu não estou nem aí para isso. Eu quero alta produtividade. Eu falei, alta produtividade eu não vou lhe dar, porque eu estou aqui para resolver a minha vida, né? Não a sua, desculpe. Então, ela, inclusive, criou o nosso vínculo de orientadora orientanda e disse, então, não posso lhe orientar, porque eu não pude ser produtiva como a academia exige. E mudou tua orientadora ou não? Eu mudei. Aí eu passei por Henrique Cunha, né? O Henrique Cunha foi meu orientador e foi uma ótima experiência, ele como meu orientador, e ele entendia essa minha realidade de ser mãe. Então, assim, eu tinha tempo para estudar, eu tinha tempo para ler, para escrever. Eu não tive tempo para ir para eventos, para escrever artigos constantemente, o que eu estou fazendo mais agora, recente, porque agora meu filho tem 15 anos, né? Então, é possível. Então, houve coisas que eu não pude fazer como pesquisadora, como acadêmica, por conta da maternidade, mas foi uma escolha consciente. Eu dizia, ok, eu tenho amigas e amigos que conseguem fazer isso, eu não consigo. E para mim foi tudo bem, né? Foi uma decisão. Porque se eu escolhesse ser mãe e ter alta produtividade na universidade, eu estaria provavelmente hoje doente, adoecida, infeliz, não sei. Mas eu tive que fazer escolhas para conciliar a minha vida como mãe, como professora, como dona de casa, como filha, enfim, como eu mesma, podendo fazer as coisas que eu gosto, né? Como tu avalia essas tuas escolhas hoje? Eita, que ele tá o psicólogo. Não, é porque, tipo assim, cara, quando tu vai desenhando, que tu vai falando, né, dentro
Parece que tu já tinha tudo desenhado, sabe? Vai num rolê assim que tu já tinha tudo planejado. E aí, como é que tu avalia essas tuas escolhas hoje? Foi certo? Tu já parou para pensar, não, teve essa aqui que poderia ter sido diferente e tal. Mas, Olhe, eu sou muito feliz com as escolhas que eu faço. Eu tenho uma característica que é assim, eu sou muito organizada, né? Isso, quando eu escuto mulheres negras que chegam em alguns espaços, eu vejo isso muito em comum, né? Quando você vai olhar mulheres pretas no terreiro também, né? Mães, né? Esses dias eu estava ouvindo algumas mulheres de terreiro que teve no evento, e como há uma necessidade de ser organizada, de planejar a casa, planejar a vida dos filhos, de si, né? É uma necessidade nossa. Então eu precisei ser planejada, mas antes do planejamento houve o sonho. Então trata de sonho, sabe? Trata de sonhar e chegar em lugares que a minha avó não pôde chegar. Então, às vezes, quando eu estou hoje no lugar que eu tenho orgulho de onde eu estou, eu penso, eu sou o sonho da minha avó. Porque a minha avó, ela nasceu em 1923, né, ali quase 40 anos após a abolição, ela ainda foi escravizada de alguma forma, porque ela estava presa ali na fazenda, né? Eu conheci essa fazenda. Então, quando eu vou conhecer essa fazenda, que eu conheço o lugar que meu pai teve que trabalhar com 3 anos de idade e que o meu filho não precisou trabalhar com 3 anos de idade, e que eu vejo que isso é resultado de um planejamento, isso para mim me deixa muito feliz, né? Às vezes o que me deixa triste é perceber que meu filho não sabe ainda tudo isso, né? Mas aos poucos eu sei que ele vai perceber o que é o valor de hoje, ele, por exemplo, poder escolher o curso que ele quiser. O curso que ele quiser fazer, ele tem condições de escolher. Se ele quiser medicina, ele pode entrar na medicina. Se ele quiser ser professor, ele vai entrar. É diferente de você só poder ser professor, né? Hoje, ele não precisou trabalhar, né? Meu pai trabalhou desde os 3 anos, eu fui trabalhar com 15, e ele já com 15 não precisa trabalhar. Então, a gente olhar para essa linhagem e ver que eu cheguei nesse lugar junto com a minha família, é também pensar que a população negra, de alguma forma, no Brasil, está chegando em lugares que as nossas antepassadas sonharam, né? Que é ter tranquilidade, que é ter paz, assim, estabilidade de trabalhar e receber por aquilo que você trabalha e poder manter sua vida com o dinheiro que você recebe do trabalho. que demorou muito, né? Eu te fiz essa pergunta e ao longo da tua resposta me veio uma grande reflexão, né? O porquê, quando a gente está aqui, a gente faz certos tipos de pergunta, parece o óbvio, né? Para a gente pode ser o óbvio, porque nós nos conhecemos e a gente conversa bastante. Hoje a gente está batendo um papo no podcast. Mas quem vai estar nos ouvindo daqui a uns dias, né? Quantas mulheres negras essa tua fala não vai chegar a impactar de uma forma positiva, né? Quantas mulheres ainda não estão precisando, mulheres, meninas, né, que ainda estão em formação, adolescente, enfim, que tal hora estão naquele, né? E vai ver que para ti foi possível, né? Eu acho que a nossa conversa enquanto comunidade, né, parte desse princípio, né? Eu converso muito com familiares, né, que minha avó foi também escravizada de uma forma, né? Eu sou o cara que eu sou filho da filha da empregada, né? Que minha mãe foi levada para dentro da casa porque a mulher gostava muito dela e não deixava ela ir. Mas esses dias eu estava até conversando com um familiar lá em casa, com a prima da minha mãe, que era muito costumeiro as pessoas tirarem você do interior, né, que era uma vida difícil, né, muito sofrida, e trazer para a capital e trabalhar em casa de família. E ali eles tinham alimentação e roupa. Eles tinham alimentação e roupa. E isso era uma maneira de escravização que nunca passou, né, pela cabeça deles, né? Minha mãe, eu não sei se ela reflete sobre isso. A minha avó, antes dela falecer, a gente conversava um pouco sobre. A senhora ganhava dinheiro, instigando e tal, né? Mas tem certos assuntos que eu não chego. Para minha mãe, eu não chego, porque
Eu já ouvi relatos de muitas mulheres pretas também. Minha mãe não é uma mulher preta, mas ela e minha avó, a gente tem uma ascendência indígena, né? Lá da Serra da Ibiapaba, a gente tem essa herança, né? E eu já vi relatos de mulheres que eu não tenho coragem de perguntar para minha mãe assim o que foi que ela enfrentou trabalhando numa casa de família, né? Eu acho que, tipo assim, são muitas dores, né? E aí, quando a gente chega e troca essa ideia para levar esse tipo de informação para jovens, adolescentes, né? A gente, quanto duas pessoas pretas, né? A gente não só falando de dor, como as pessoas estão acostumadas e querem nos ver falando, a gente tensionando sobre futuro, sobre perspectiva, sobre alegria e sobre conquista, né? Eu acho que a gente chega num objetivo de comunidade real, né? Porque eu sempre estou refletindo o que é ser comunidade, qual é a construção de comunidade. Hoje, particularmente, eu acho que a gente se perde um pouco dentro disso, né? E trabalhar essa informação, eu acho que volta a dar esse pontapé inicial, né? Eu acho que é muito, muito valoroso, sabe? Quando eu te fiz a pergunta, né, e tu trouxe na tua resposta a satisfação, assim, na tua fala de foi isso, eu, caramba, é isso. Tem uma coisa que você fala que me vem na cabeça, que eu acho que é importante, que é assim. Às vezes a gente pensa que está falando da nossa vida, né, de uma forma assim, egóica, é a minha vida, sou eu, Carol Costa Bernardo, única, mas é a história de um povo, sabe? Então, assim, não dá para olhar só para a minha história ou para a sua história individual sem localizar ela na história do país, na história de um estado, na história de uma cidade. Então, eu tenho uma perspectiva um pouco audre-lordiana, vou chamar, que é muito inspirada no texto da Audre Lorde, que é Usos do Erótico, que ela vai discutir sobre o erótico na vida, né, que não é essa perspectiva da sexualidade em si, mas é do atendimento às necessidades. Então, quando um ser humano ele tem atendido suas necessidades, desde a básica, né, principalmente as necessidades básicas, é um ser humano que consegue manifestar o seu erótico, que é o seu poder, né? Que é o que esse sistema colonial, essa sociedade colonial, escravagista, racista, machista, tira de nós, né? Ou seja, quando lá atrás nossos antepassados, nossos ancestrais, mas antepassados mais próximos, inclusive, não tiveram suas necessidades básicas atendidas, né? Isso traz uma dor, traz uma dor para essa história. E aí, no processo, a gente consegue hoje a gente traz uma alegria, um sentido para essa dor, né? Sim. Que aí, agora me veio até a frase que é exuística, né? Quando se atira uma pedra... Exu atirou a pedra ontem... Exu matou o pássaro hoje com a pedra que atirou ontem. Né? Então, quando eu vejo hoje eu poder atender às minhas necessidades dos meus descendentes, poder atender essas necessidades, eu estou realizando as necessidades dos meus antepassados de alguma forma, né? E aí isso é o poder do erótico, isso é ter liberdade de alguma forma, com todas as contradições dentro da sociedade capitalista e tal, que a gente pode, inclusive, refletir. Mas as nossas histórias não são só as nossas, não é só a história do Vicente, é a história da Carol. É a história de um povo, né, indígena, africano e negro no país, que precisa e pode ser entendida no contexto comunitário e não só individual e particular. É muito doido, né? Como... a gente acaba trazendo essa conversa para o debate racial, assim, ele vem automaticamente, né? Para a gente que somos duas pessoas racializadas, que temos essa luta ativa, né? Você no seu campo de atuação, eu no meio, mas a gente se encontra, né? E tal hora e a gente está aqui, as pessoas me perguntam, mas o podcast ele tem um recorte racial? Porque as pessoas já me conhecem por conta de projetos que eu lidero que tem um recorte racial, né? Não, o podcast ele é mais aberto, mas o que eu puder fazer para
direcionar uma mensagem e uma informação para o nosso povo em si, no geral, ela vai fluir. Tá aqui, a gente começou falando sobre sua trajetória, mas a gente já está aqui bem, né, falando de antepassado, que é uma questão, a gente já trouxe Exu, então tá na comunicação, que a gente está fazendo essa comunicação, né? E trazendo isso, né, eu vou entrar num tema que é racismo, que eu te vejo muito ativo nas redes sociais hoje, que tu não passa mais batido para atitudes racistas contigo, que tu enfrenta no dia a dia, né? Não é normalizando, né? Mas eu acho que hoje tu se encontra dentro de um lugar na sociedade que historicamente não foi habitado por pessoas negras, pretas, retintas, né? Que quando tu tá em certo lugar, as pessoas querem te tratar. Tu tem título, né? Mas o título não anda contigo, né? Eu tenho para mim que raça chega primeiro, né? Independente do meu título, do doutorado, mestrado, da minha graduação enquanto analista de marketing, a minha cor chega primeiro no ambiente e eu vou ser, né, julgado por essa questão, quem é essa pessoa, quem é ele. O que foi o estopim, Carol, que te fez dizer, eu não vou mais engolir isso, eu não vou mais tolerar, lembra? Nossa, essa pergunta é bem importante. O estopim. O que me vem na mente agora, sendo muito honesta, foi o caso de racismo que meu filho sofreu na escola. Porque assim, eu tenho uma atuação no campo da formação de professores que eu estou pautando isso. Então, nos meus espaços, né, eu formo pessoas para uma sociedade antirracista, digamos assim. Eu trabalho para formar pessoas, melhor dizendo, eu trabalho para formar pessoas para uma sociedade antirracista, é meu trabalho. E já vivenciei várias situações de racismo que, eu estou aqui, né, fico mais recente. E eu acho que talvez esse tenha sido o estopim. Eu vou responder o que vem na minha cabeça agora, mas talvez eu precise elaborar isso. Mas meu filho passou por uma situação de racismo, velado, inclusive, mas que eu levei às últimas instâncias, né? Que foi quando eu disse, não vai ficar assim, né? E, inclusive, fui na DECRIM, na Delegacia de Crimes Raciais, fui para a escola, as pessoas... a delegacia encaminhou para a Delegacia de Crianças e Adolescentes, da DECECA, as crianças foram criminalizadas, não são criminalizadas, é outro termo porque elas são menores, mas elas pagaram pelo crime do racismo, né? Pagaram o quê? Levaram o sermão do juiz. Para mim, ok, né? Que foi a minha denúncia criminal acabou tendo resposta social. Isso para mim foi... Que é uma conquista, né, cara? Hoje as pessoas não sabem da DECRIM. Nós aqui no Ceará, gente, para vocês que estão acompanhando, que são de fora aqui do Ceará, a gente tem uma delegacia especializada, né, que é a DECRIM. Eu não sei a sigla. Delegacia de Crimes Raciais. Pronto. E a maioria das pessoas, né, eu falo enquanto pessoa de povo de terreiro também, as pessoas não têm acesso a isso, Carol. A informação ela não se propaga. Nós temos uma política pública, que é a política de segurança pública, né, que tem uma delegacia voltada para essa questão. Nossa, que é uma conquista que as pessoas até... Eu me lembro quando estava sendo votado, né, as pessoas, para quê? Tudo é uma delegacia normal, mas para nós, né, tudo é uma conquista. A política de cotas ela é indagada até hoje, né? Eu acho que a DECRIM vai ser indagada durante muitos anos, né? Por quê? Porque a gente mexe com esses pequenos passos que nós damos na estrutura, né? A gente mexe de alguma forma. E você, tendo levado à frente, né? Eu acho, não sei se foi um processo, enfim. Começa com a denúncia, a gente vai na delegacia, faz um BO. Como envolvia menores, né? Eles encaminharam para a delegacia específica e aí a delegada investiga, foram chamadas todas as crianças, diretoras da escola. Então, para mim, quando eu vi, de fato, as pessoas brancas sendo chamadas para depor diante de uma situação de racismo, para mim já foi uma grande conquista,
né? Então, depois, quando a delegada fechou o caso e disse houve crime racial e encaminhou para a justiça, para mim foi outra vitória. E quando encaminhou para a justiça, que as pessoas foram criminalizadas, foram outra vitória, né? E aí eu não passo muito ter contato, porque vira justiça e não tem mais a ver comigo. Eu fiz a denúncia, mas aí já é caso de Estado, né? O que me cabe agora é entrar com processo contra a escola, uma escola particular, né? De classe média, uma escola que eu me esforçava muito para pagar, muito cara, né? Para ver meu filho sofrer racismo, e a escola dizer que mas as famílias são muito boas aqui, né? As famílias não querem fazer racismo e negligenciar a minha dor. Então, quando eu fui denunciar o racismo, a família que foi assistida foi a família do rapaz que cometeu o crime. Ou seja, quando eu digo cometeram um crime contra meu filho, aí eles disseram, mas essa família é muito boa. E eu disse, e a minha família? Vocês não estão dando assistência. Mas ainda é muito caro, porque aí como é um crime, como seria uma denúncia na Justiça Civil, eu tenho que pagar o advogado, que é R$6.000, no caso, né? E aí eu ainda não tenho condições, mas eu quero agora, em janeiro, ver se eu levanto essa grana para dar entrada, porque mesmo que eu não ganhe, eu quero que a escola saiba que eu fui até últimas consequências, né? Então, quando você me perguntou, assim, qual foi a força... Quando eu vejo o meu filho passar por situação de racismo, eu fico com muita garra. Mas a última situação que foi comigo, eu respondi. E por que eu respondi, Vicente? Porque, que eu acho que foi essa que você viu nas minhas redes sociais. Porque antes de eu entrar, eu fiquei no carro, me preparando. Porque era uma loja que é no bairro que eu moro, bairro de Fátima, que sempre está fechado, ali com vidros e tal. E eu precisava comprar um presente. Eu falei, eu vou entrar nessa loja. Mas eu desconfio que eu possa sofrer racismo nessa loja. Então, cenários. Eu vou abrir a porta, eles vão abrir, eu não vou sofrer racismo. Cenário 1. Cenário 2, eles vão ser racistas. Então, aconteceu o cenário 2. E aí, quando aconteceu, eu consegui reagir na mesma hora, que foi filmar, que foi fotografar, né? Só que eu não fui na delegacia, né, de crimes raciais porque eu estava cansada. Cansa. Né? Mas a satisfação de dizer na hora, você é uma racista para a mulher. Você não está abrindo a porta para mim porque você é racista. E dizer isso me deu assim uma satisfação de vitória, como se eu tivesse ganhado na justiça. Porque antes eu não conseguia dizer, antes eu chorava, eu ficava indignada, né? Reclamando entre os meus, ou só para mim, ou muitas vezes não falava nem para ninguém, porque era mais um caso de racismo, né? E dessa vez eu consegui ali falar na porta e gritar e chamar as pessoas de racistas. Quando hoje as pessoas tentam pegar no meu cabelo, por exemplo, eu digo, para. Sim. Antes eu não conseguia dizer, né? Então, conseguir responder vem de um preparo também, né? À medida que a gente se prepara. Eu acho que cansa também. Eu acho que à medida que a gente cansa também de chegar e ser violado, né? Porque uma pessoa tocar em você, sem qualquer parte do seu corpo, sem nem te conhecer, sem a tua permissão, acho que a gente cansa de ser violado. E tem uma hora que a gente explode. E se a gente explodir além do limite, a gente é agressivo, a gente é aquele ser que eles julgam que nós somos. Que é outro cuidado, né? Que a gente já se priva de tudo. Teve um brother que esses dias ele postou uma parada na rede social dele, né? Que ele é um músico aqui da cidade, ele trabalha no equipamento público. A gente não é próximo assim, mas a gente se acompanha. E ele disse que estava indo trabalhar um dia chuvoso e ele pediu para o Uber ir para um caminho mais próximo, o Uber se negou e o Uber parou logo à frente e pediu para ele descer da moto, né? E aí ele estava entre a cruz e a espada ali. Eu disse, mas isso é uma faca de dois gumes, né? Porque ele estava indo trabalhar, possivelmente atrasado, em um dia chuvoso, é um homem preto, que não tem todas as regalias que as outras pessoas têm. E ele fez uma analogia de, tipo, ele botou na balança, mas se eu fosse indagar o cara, ele ia vir para cima de mim, a gente ia brigar, eu ia sair como um agressivo, né? Mas o cara me mandou descer da moto, eu vou chegar no meu trabalho atrasado, possivelmente molhado, e eu perdi do mesmo jeito. Saca? A gente está sempre, né, nessa balança assim, de refletir, de
se é o momento, se não é. Hoje você tem uma garra dentro de si que faz você olhar para a cara de uma pessoa racista e falar, né, que ela é racista. Outras pessoas não têm, mas isso foi quanto tempo da Carol sendo silenciada, Quanto tempo dela para eu refletindo, conseguir? chorando, porque eu acho que muitas das vezes nós choramos assim, de poderia ter feito isso, dá uma sensação de impotência e a gente não consegue fazer, né? Quando tu fala desses, eu me lembro que tu falou uma vez do relato, que a Carol é quase blogueira, ela posta essas situações, né, nos stories assim. E de um elevador que a mulher, as pessoas entram e olham, né? Tem aquele impacto assim, olha, aí vai. Tá, parece que é uma parada enraizada, né? Do exótico, né? De uma parada que as pessoas. Porque, Vicente, tu pegaria no cabelo de uma pessoa loura entrou, cabelo liso. Não. Pois é, eu também não. A Por gente que não. que elas pensam que podem pegar no nosso cabelo? Eu acho que é uma sensação de poder, né? A gente não tem essa Sobre nosso sensação corpo. de poder sobre corpos de ninguém. E eu acho que aí, quando a gente tem uma instância racial, e eu falo isso, né, enquanto um homem, enquanto você, enquanto mulher, né, que a gente, tal hora, está de igual dentro desse rolê. A gente não tem, em certas instâncias, nós nos desencontramos, mas dentro dessa, falando de comunidade negra, a gente nunca vai chegar em um ser humano que seja e chegar e tocar. Tacar a mão no cabelo. Primeiramente, se for eu, a pessoa já sente logo medo, né, de chegar, as pessoas ficam apreensivas. Tu me falou da loja que não abriu para ti. Esses dias eu falei com a minha companheira que eu vou num supermercado. Gente, eu fui pai recentemente e eu nunca fui tanto em farmácia e em supermercado como eu tenho ido agora. Então, próximo de casa tem um supermercado que eu estou lá quase todo dia. Quase todo dia, quase todo dia, quase todo dia. E tem os policiais que fazem bico ali e tal. E toda vez que eu chego, o cara vai juntar cestinha e vai me acompanhando, assim, vai. E eu percebo que eu tô num corredor, o cara tá lá comigo. Mas eu tô lá todo dia, cara, eu tô lá todo dia, enfim. E tipo assim, isso não é um parâmetro de, tipo assim, de firmar que o Vicente, eles não me conhecem como Vicente, mas firmar que aquele cliente é uma pessoa massa, é um cidadão, enfim. E teve um dia... Todo dia tu tá lá? Quase todo Meu dia, dia sim, Deus dia do não, dia céu. sim, dia não. E quando é esse cara que é um cara branco que ele fica lá fazendo essa segurança, ele sempre vem, do nada eu tô aqui, eu tô olhando o preço de alguma coisa e tal, e ele passa com a cestinha. E me chamou a atenção, minha mulher gosta muito de salgadinho, assim, eu tava olhando assim, chegou um coroa branco assim do lado, abriu um salgadinho, pá, começou a comer, na tora. Minha irmã, eu fiquei, mas se fosse eu fazendo um negócio desse aqui, daí. Eu saí algema e o cara começou a comer lá, escondido, e como se nada tivesse acontecido. Então, a gente não tem esse sentimento e essa sensação, a gente não conhece a impunidade, cara. A gente sempre foi punido. A gente não conhece a impunidade. Uma pessoa branca, a gente não vai chegar para uma pessoa branca e tocá-la sem... Vai ser o escarcéu, ele vai ser armado. Eu não vou chegar no supermercado, abrir qualquer tipo de produto e consumi-lo. As pessoas brancas, elas são acostumadas com a impunidade. A gente não tem o direito de errar. Muitas vezes a oportunidade é nos dada uma vez ou outra ali, você tem que agarrar e ela com as dentes, com toda a força que você tem. Por quê? Porque a gente não tem esse costume com a impunidade, a gente se errar. Tem muitas histórias que nós vimos de figuras públicas, não públicas, que se acabaram por conta de um erro, E né? isso traz tanto prejuízo para a nossa dimensão psíquica, né? Muito. E aí, falando de mulheres negras, por exemplo, que eu conheço mais próximo do que dos homens, mas também sei que isso acontece com os homens, que é um senso que você tocou aí, que é a gente fica buscando a perfeição. Buscando a perfeição eu não posso errar. Lembra que eu falei do planejamento, né? Dessas mulheres negras que planejam as vidas, planejam a vida dos filhos, que planejam a vida... Porque a gente não pode errar, né? Não pode errar no quantitativo de comida, não pode errar no projeto de vida dos... Não é dado a chance de errar, né? Errar um caminho, né? Então, assim, construir esse paradigma de poder errar, né?
Porque eu tive isso, assim, isso gerou muito sofrimento enquanto questões pessoais, né? De entender, eu não posso errar, né? Eu não posso chegar atrasada, eu não posso errar, eu não posso, né, dizer algo. Inclusive, uma vez eu até conversei contigo que eu queria ser mais blogueirinha do que eu já sou, né? Queria dizer as coisas que eu penso, mas tu acredita que eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar coisas. Eu vejo que tem muitas pessoas brancas dizendo o que querem nas redes sem medo nenhum de dizer qualquer besteira. Eu tenho medo de dizer besteira, sabe? Foi um momento, tava de cabeça quente, e tal. E fica... assim, mas, pô, eu queria dizer besteira. Eu queria poder chegar em qualquer lugar, ligar aqui meu celular e dizer tudo que eu penso sobre as coisas. Mas eu tenho um certo controle sobre isso, porque eu sei que o filtro social, ele vai ser mais rígido comigo, né? À medida do que eu disser uma coisa que pode não ser legal, então o cancelamento pode vir muito mais fácil, né? É muito louco, demais. Hoje o parâmetro de cancelamento, ele é muito, pelas redes sociais, ele é dado esse julgamento assim muito rápido, que tipo assim, eu acho que a vítima ela não tem o direito de escolha, né, de uma defesa assim, de chegar e, mas foi isso, apresentar algumas questões. Eu estava falando com o Gil, que trabalha aqui comigo, né, a gente chegou aqui no espaço hoje para gravar, e ele me relatou que uma pessoa tinha relatado para ele, tu soube que a pessoa morreu e era uma pessoa negra, né? Não. E no final da tarde agora já a gente chegou e não era outra pessoa, era outra. Mas era um cara preto, de dreads e tal, que a gente... Aí eu olhei para ele e disse assim, ei, mas tu viu como isso aí, mas... Se você chega na mãe do cara que tá num grupo desse que bota o nome, fulano morreu, eu acho que a mulher morre antes mesmo de saber. Então, eu acho que a internet hoje em dia tem ela auxilia, mas ela tem tal hora uma impunidade de... qual é a palavra, mano? De difusão da informação sem uma base, assim, sabe? A gente vendo uma parada de umas fake news, de eleições carregadas de fake news, de pessoas que, sabe, isso me assusta, tal hora de como é que esse tribunal se dá, né? Muitas pessoas já foram agredidas no meio da rua, enfim, que a gente vê em Instagram, muitas pessoas sendo mortas, muitas pessoas presas injustamente. E isso me assusta um pouco, que a gente não tem, eu volto a dizer, a gente não tem, a gente não sabe o que é essa sensação da impunidade, a gente sempre foi punido. Infelizmente, é uma estatística histórica que até hoje a gente carrega, que é essa questão da punição, né? Eu reflito muito sobre isso, né? A gente entrou nesse assunto, eu não gosto nem de trocar assim com o entrevistado, que tal hora eu gosto muito de ouvir você, mas tem certos assuntos que a gente, né, e se trouxer para o âmbito racial, a gente vai assim, né, porque nós somos pessoas semelhantes, né, que muitas vezes viemos de realidades muito semelhantes também, e que tal hora a gente se abraça, que tal hora a gente, né, mas que tal hora a gente não quer falar sobre isso mais, né? A gente está cansado, a hora a gente cansa, né? E para mudar um pouco de assunto, né? O nosso tempo já está dando aqui também, mas eu queria te perguntar como foi chegar na Unilab, né? A gente mudar assim, né? A gente está falando de um rolê, mas creio eu, a gente vem de um rolê trazendo de racismo, de dores e tal, mas eu adentro aqui. Como é que é ser uma professora preta dentro de uma universidade basicamente preta, sim, com uma comunidade africana enorme no Brasil? Como é para ti? Já era um plano teu? Já era uma das tuas artimanhas assim? Vai ser a Unilab ou não? Tava no papel. Tava? Então, tava no papel. Por volta ali eu entrei no mestrado em 2007, talvez 2005, né? Eu tenho até essa agenda, que qual o seu sonho de futuro? Eu ser professora universitária. Então, isso era um sonho. Só que inicialmente era ser professora da UES, da Universidade Estadual do Ceará, porque eu morava na Maraponga, estudava ali Vila Peri, são bairros próximos, né? Só que quando eu estou no doutorado,
nasce a Unilab. E meu pai, né, que estava na gestão do município, na Coordenadoria de Política de Igualdade Racial, acompanhou de perto e eu passei a ouvir sobre a Unilab. A Universidade, né, de Cooperação Internacional com os Países Africanos vem para o Ceará. Vai ser inaugurada a Unilab, essa universidade negra, né, que é uma universidade que atende a uma necessidade de um movimento, dos movimentos, no plural, negros no Brasil. E aí tem outras questões políticas que envolvem essa idealização da Unilab, mas para mim esse é um marco importante. Então eu estava ali e ouvindo Unilab vai ser criada, e meu pai participando, indo para reuniões, e essa universidade começa a funcionar ali em 2012, que é um ano que eu entro no doutorado, né? Então, quando eu termino, olha as encruzas da vida, quando eu termino o doutorado, 2016, sai o edital para concurso dessa universidade. E eu recebo muitas mensagens, esse concurso é para ti, esse concurso é para ti, amiga, olha esse concurso, olha. Comunicação chegando em mim. E eu tinha dito antes, né, no período que eu acho que eu fui para Portugal, quando eu saí, eu falei, gente, eu acho que o meu lugar é a Unilab, quando eu voltar eu quero essa universidade. Então eu joguei para o universo que eu queria. Me lembrei qual foi o ano, foi exatamente 2013, quando eu fui na Unilab, eu vou te contar essa história. Quando eu fui na Unilab, 2013, 2014, por aí, antes de eu ir para Portugal, meu pai me levou lá, numa festa das nações. E quando eu entro, eu vejo a reitora, a primeira reitora negra da universidade, que é a Nilma Lino, vindo no corredor. E quando eu vi aquela mulher preta, com saltinho, uma roupinha marrom, né, que era um tubinho assim, vestido, cumprimentando os estudantes pretos e pretas, que era uma universidade assim, eu disse, gente, eu quero trabalhar aqui. É esse lugar que eu quero trabalhar. Então, aquilo foi um despertar, assim, sabe? Eu quero isso. Ok, então eu termino o doutorado, vem esse concurso. Minha amiga, Cris, amiga, isso aqui é para ti, meu irmão, todo mundo mandando. Eu fiz minha inscrição. Contudo, da inscrição, que foi em outubro, até maio, quando foi a prova, eu quis desistir. Eu tive medo. Eu tive medo de fracassar. Eu tive medo de não chegar lá e aquelas pessoas que acreditaram em mim. Então, eu pensei em ir para São Paulo, eu vou me embora daqui, eu não quero isso aqui, vou me embora. Né? A gente se auto-sabota arranjando justificativas, né, para qualquer coisa. E aí, enfim, eu sei que nesse processo, terapia vai, terapia vem, eu vou fazer a prova. Aí marcaram a prova, que não tinha data. Quando marcaram a prova, foi no dia do meu aniversário, 29 de maio, era o dia da prova escrita. Eu falei, não, gente, esse concurso é para mim, não pode. Dia do meu aniversário, fiz a prova e passei em primeiro lugar. Aí depois veio as outras provas, fui passando. Enfim, entrei na universidade. Então, assim que eu terminei meu doutorado, eu entrei como professora efetiva na universidade. Vicente, eu sou muito grata por esse trabalho. Eu faço muito o que eu, assim, sabe quando a sua realidade é o seu sonho, né? Eu amo ser professora. Eu recebo nesse trabalho aquilo que me dá uma estabilidade na minha vida para poder fazer as coisas que eu preciso fazer. Tenho muitos desafios, porque é uma universidade negra dentro de uma categoria, que é a discente. Dentro da categoria docente, a representatividade negra ela é maior do que nas outras universidades, mas ela é ainda inferior. A Unilab, o corpo docente técnico dela é branco. Então, os conflitos raciais que existem fora da Unilab existem dentro, né? E também os conflitos entre nós, pessoas negras, né? Que para mim isso foi o machucamento maior da Unilab, né? Foi encontrar na minha comunidade adversidades, entre nós adversidades, né? Mas com relação ao meu trabalho, que é atender a estudantes, a trabalhar para formar estudantes, a formar profissionais, né? Tanto aqui no Brasil, como em Angola, né? Para Angola, para Guiné-Bissau, para Cabo Verde, para Moçambique. Gente, é assim, é uma realização. E eu aprendo muito, e a minha vida enegreceu. Porque uma coisa é a gente ser negra.
uma coisa importante, é ser negra e se reconhecer. A outra coisa é você vivenciar, é ter experiências negras. Então, eu passo a ter experiências negras quando eu entro na Unilab, que é vivenciar as danças, a arte, a leitura, as pessoas, sabe? Estar inserida nas experiências negras. Aí eu vou exigir de mim que eu passe a ter as experiências negras aqui, que é quando eu vou para o samba, que é quando eu vou aprender a tocar, né, que eu vou para os instrumentos percussivos, quando eu começo a ir para os terreiros. Então, assim, eu começo a enegrecer a minha experiência porque eu estava inserida numa cultura branca, como a maioria de nós, povo brasileiro, estamos inseridos na cultura brancocêntrica, né? Sim. Muito massa, cara. Ó. Cara, tu tava falando e Exu é muito presente na tua vida. De todo uma percepção pessoal minha, gente, eu não estou dizendo assim, mas quando tu falou que tem uma parábola de Exu, que Exu matou o pássaro ontem com uma pedra, matou o pássaro hoje com uma pedra que atirou ontem, não é? E tu vai falando, mano, sempre quando tu tá chegando lá na frente, assim, eu sempre lembro de tu falando lá atrás, na graduação, alguma coisa assim do tipo. Quem ouvir esse podcast, eu acho que vai ter essa mesma sensação, sabe? Que parece que lá no início já tinha tudo planejado assim, bonitinho e tal. Aí tu chega aqui pra mim e diz, a prova foi no dia do meu aniversário. Sabe? Aí você fica... vários amigos falaram, mandaram, mas a prova foi no dia do meu aniversário. Mas eu queria desistir, mas eu não desisti e tal. E foi e fez, né? E hoje tu diz que é feliz... né? Não só por uma questão de uma estabilidade financeira, mas eu acho que porque a gente se reconecta com o ancestral, de alguma forma. Né? Eu acho que são outras vivências, né? Tu é uma mulher negra cearense, né? Veio de São Paulo para cá muito nova, né? E para muitos a nossa base de formação negra, as pessoas não sabem, mas é de Congo e Angola, né? A gente tem muitas coisas da língua bakongo aqui que a gente fala no nosso cotidiano, dia a dia, né? Que as pessoas não sabem, assim. Eu acho que, sabe, eu tenho muito esse desejo, o pessoal, de conversar com a galera, assim, ir mais a fundo. Eu acho que é de ter essa vivência negra, né? Eu acho que a partir disso aí você volta aos terreiros, você volta enfim, né? Acessar esse ancestral de fato. Eu tive uma experiência assim quando eu fui para Codó, né, no Maranhão, que é um outro lugar que é altamente negro, assim, que eu fico, caramba, é isso. E tem uma vasta área de rural ainda, né, de pessoas que vivem. Eu fiquei em casa de taipa, então é uma parada de que, tipo, você vai e você vivencia, você sente, né? E aí eu sinto vontade ainda, você tá me devendo ainda na Unilab, viu? Tu não foi na Unilab? Fui na Unilab, mas assim, muito pontualmente, mas pra gente ir, pra me assistir uma aula, pra me vivenciar essa ida na Unilab, assim, a gente combinou já há muito tempo e ainda não rolou, né? Mas Exu tá aí, né? Exu tá na frente, na hora. Eu não me apavoro também. Esse semestre dá certo, esse semestre. Vamos. Eu gosto muito de convidar as pessoas para assistir minha aula, porque é um espaço vivo. E quem disse isso foi uma aluna minha. Disse, professora, suas aulas são vivas. E aí faz sentido para mim que venham pessoas, sabe? Chega na aula, participa, conhece. São aulas na Unilab, é isso, você vai conviver com pessoas de várias nacionalidades, várias experiências. E aí, dentro da minha estratégia, né, da estratégia que eu utilizo de ensino, há muitas trocas. Você vai conversar com muitas pessoas na minha aula, muitas. Vai ser muito interessante. É justamente isso aí, sabe? Eu fui naquele tempo na Unilab pontual para fazer uma reunião, para uma atividade que nós teríamos, mas eu quero chegar e sentar, né, trocar uma ideia, como é e tal. Quem sabe levar um podcast para lá, quem sabe a gente fazer uma ideia lá, né? Legal. Tipo trocar essa ideia mesmo, porque a gente vai ouvindo, né? Eu acho que é ancestral, né? O aprendizado, os mais velhos nos falavam, nos passavam tudo isso pela oralidade, né? E hoje a gente se perdeu muito, hoje é digital, né? Então eu gosto muito de conversar, eu sou muito velho, né? Para minha idade, assim, tal hora, mas eu sento com uma pessoa mais velha, assim, a gente troca ideia, assim, de horas, né? Pois tá pegue, viu? Não sei se nesse próximo semestre eu vou, mas
uma hora a gente vai ter essa vivência lá na Unilab. Carol, de antemão, obrigado, viu? Nosso tempinho aqui já deu, né? Eu acho que se a gente fosse se estender, teriam muitas mais coisas para trazer. Mas aí você disse, né, que quando o podcast chegar no nível, né, Do Podpah, a gente, me chame eu novamente. chamo de novo, viu? Sucesso, Axé. Minha irmã, obrigado, viu, pela sua vinda aqui hoje, muito obrigado mesmo, né? E aí a gente vai se encontrando aí nas encruzilhadas da vida aí mais uma vez. Você quiser deixar seu Instagram para quem quiser te acompanhar, quiser deixar outro tipo de rede social também, onde você se relaciona, enfim, esse espaço é seu. Gente, então, meu arroba é Carol Costa Bernardo. Eu sou metida blogueirinha, ainda não sou totalmente, mas eu gosto de me comunicar, criar relações, criar vínculos, e muitos, a nossa começou inclusive nas redes sociais, né, que a gente se conheceu. E eu tenho uns blogs aí espalhados, mas nem sei, tá lá nem tá mais, eu tirei, mas vou botar, enfim. Aí, e tem meu Lattes, né, sobre a questão acadêmica, porque, enfim, quem estiver olhando, quiser trocar figurinhas acadêmicas de pesquisa, né, eu pesquiso em vários campos que são interessantes, pesquiso relacionamentos interraciais, interculturais e amorosos da juventude, pesquiso sobre racismo, sobre didática, sobre vários campos da psicologia e emoção, tudo que atravessa o campo da educação e, enfim, trabalho com formação de professores para a construção de uma escola antirracista, né? Então, essas figurinhas são importantes. Meu nome acadêmico é Carolina Maria Costa Bernardo, mas eu gosto de me chamar Carol Costa Bernardo, em honra ao meu pai e minha mãe, no meu sobrenome, né? Por isso os três. E é isso, sigamos. Só um adendo, viu, gente? A gente não se aproximou assim. Eu não conhecia a Carol pela rede social. A gente se aproximou mais assim, conversar assim e tal. Mas foi num grupo que vocês tinham de samba. Tu tocava pandeiro, era tambor e tal. Essa professora. Não, mas a gente não se conheceu ali, não. Foi, a gente teve um primeiro contato assim, nesse samba aí, nesse Pois grupo para mim, eu de te samba. seguia por causa da produção da festa da Bumbo Black que você realizava. Sim. Eu passei a te seguir e depois a gente foi ficar na Foi no samba. Tinha um grupo que era você, Tatiana Paz. Professoras no samba. Isso, pronto. Exatamente. Eu só lembro você e Tatiana Paz. Acho que eu toco, não sei se foi no Unilab. Vocês se reuniam. Porque eram outras professoras da Unilab, eram Sim. mais professoras da Unilab. E aí, né, a gente se conheceu assim, enquanto aí a gente começou a se acompanhar pelas redes sociais, e aí foi que a gente foi se aproximando, mas foi nesse dia. Carol, obrigado, viu, minha querida? Até a próxima. Nada. Gente, esse foi mais um Pode Ser Sal Podcast. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Curta e compartilhe, deixe seu like aí no vídeo e até a próxima. Valeu!